Essa lei de responsabilidade fiscal, Fernando Henrique saiu tão desgastado, tão mal falado pelos gestores, prefeitos, teve marcha de prefeito que foi lá, porque essa lei da responsabilidade fiscal, que fez agora 10 anos, implantada no FHC, essa lei limitou aqueles cargos comissionados, o absurdo que os prefeitos faziam de cabide de emprego na prefeitura. Então, hoje eles têm aquela porcentagem que pode atingir, o resto tem que ser investido em educação e saúde, senão ele responde por improbidade administrativa. Se ele passar daquele limite de cargo comissionado, ele vai responder por improbidade administrativa do mesmo jeito de desvio de dinheiro. Então, essa lei que massacraram o FHC porque foi uma medida impopular, hoje ela é reconhecida, fez esse país avançar e o PMDB votou a favor, Garibaldo Henrique e o PT contra. Então, são os pontos que fizeram, ao longo desse tempo, construir esse país, porque esse país não foi construído agora de uma hora para outra. Ou seja, não teria razão de Fernando Lucena e Hugo Manso criticar Garibaldo, já que Garibaldo assumiu posições favoráveis em todos esses pontos. Em todos os pontos, o PMDB, né? Então, você não pode dizer porque de fato quem foi atacado foi Garibaldo e Henrique. Não pode dizer que eles são analfabetos políticos se eles estavam sempre ao lado. Agora, eles têm que responder pelo PT, qual foi a posição de Lula, né? Na Constituinte também, quantas emendas, você vê o próprio José Serra foi quem apresentou mais emendas, quem mais fez trabalho, vejam o que fez os constituintes. Aí você tem que voltar à história, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque a gente está numa campanha e a gente quer ajudar os nossos aliados. Agora, os nossos aliados vir chegar, como vieram Fernando Lucena e Hugo Manso, chegar a bater no PMDB e a Garibaldo Henrique, eu acho que eles têm que parar um pouquinho, e se hoje o país está bem, eles têm que cair na realidade e saber que muitos construíram ao longo desse ano, e não o PT que fez essa transformação. E eu até pergunto, e perguntei a Fernando Lucena, onde é que foi criada uma lei onde o PT realmente modificou, fez um avanço, ou se ele já pegou, como se diz, você tem uma terra lá seca, o PSDB, o FHC foi lá, irrigou, adubou, plantou, aí a árvore foi crescendo, o Lula chegou lá, sumiu, está colhendo, mas o que foi feito mais? Então eu perguntei, fiz esse desafio e estamos aguardando aí há mais de 15 dias. Luiz, agora eu perguntaria o seguinte, como é que está hoje a situação a nível local? Porque a nível nacional não há o que se discutir, Garibaldi e Henrique apoiam Dilma, mas a nível local, depois dessa investida que houve por parte de Hugo Manso e de Fernando Lucena, contra o senador Garibaldi e o deputado Henrique, como é que ficou o clima hoje? Porque Henrique continua lá no palanque, lá com Fátima Bezerra, com Iberê, e com o Hugo Manso, com todo o pessoal do PT. Garibaldi não está no palanque, talvez não tenha que conviver. Mas como é que ficou a situação de Henrique, principalmente? Na verdade, a gente está coordenando a campanha de Garibaldi aqui em Natal e a gente tem muito acesso, lógico, a de Henrique, porque todos os deputados estão ali conversando com a gente. E o que a gente observou é o seguinte, Henrique, primeiro, a gente tem que estabelecer que ao longo do tempo ele cresceu muito. Quem vai a Brasília, a gente como foi agora, o PMDB, mesmo na oposição de Carla, eu fui com Armando Moraes, Henrique, Garibaldi, a gente foi lá com o nosso ministro da Saúde, com o presidente Lula, Dilma, para trazer essas UPAs, né? Que estão funcionando nas outras cidades, e eu espero que aqui em Natal ela passe a funcionar também do mesmo jeito dos outros locais. Mas nós conseguimos 4 UPAs, já foi construída 1 e falta 3. Então o PMDB ele está sempre unido. Vocês acompanharam o Micarro, né? Nós levamos a pedido da prefeita, que fosse todo o PMDB e você sabe que tem que ter acesso. E claro, é difícil ter acesso aos ministros e conseguir as coisas. E Garibaldi e Henrique abriu a porta. Então Henrique lá em Brasília, quando você coloca Henrique, são 503 deputados, quando você coloca Henrique lá, você não está colocando um entre os 500, você está colocando um que lidera mais de 100. Então hoje, tudo que se conversa em Brasília, Henrique está entre os 4, 5 que senta ali com Lula para resolver decisões e para fazer o processo andar. Você sabe que uma casa com 500 e tantos deputados, se não tiver líderes de várias partidos e minorias também, a coisa não anda. Então, Henrique tem um grande espaço lá em Brasília, é muito requisitado lá, e isso é bom para o Rio Grande do Norte, a gente tem que apostar. Você vê, na Constituição de 88, nós perdemos Fernando Noronha para Pernambuco, porque os homens de Pernambuco, a bancada estava muito mais forte, era Marco Maciel, a turma toda, Jarbas, tudo ali junto, né? Roberto Freire, a turma todos se uniram e levaram. Então hoje, nós temos, por exemplo, no PMDB, Garibaldi e Henrique. Garibaldi pegou aquela casa de Cócora.
em Renan Calheiros, foi presidente do Senado, resolveu as coisas, saiu elogiado, recebeu comenda pela imprensa do Sul, que não reconhece qualquer nordestino, ainda mais também cobra muito, né? Ainda mais no Rio Grande do Norte. Então ele fez excelente trabalho. Henrique faz um excelente trabalho lá. Então hoje são duas pessoas fortes, né, que é importante o Rio Grande do Norte tê-los. Então Henrique, ele continua e ele apoiou, resolveu ficar com o Iberê e com o Vilma por conveniência política. E a gente tem que entender que existe conveniência política. Às vezes você quer até votar, por exemplo, você quer até votar em Serra, né? Acha que ele é mais preparado, governador, tem mais experiência, sempre fez um grande trabalho, mas por conveniência política você tem que seguir seu partido, você tem que votar em Dilma. Estou dando aqui um exemplo. Então, o que acontece é que existem as conveniências políticas. E nacionalmente, Henrique está tão atrelado a esse governo, foi o responsável por botar Michel Temer lá como vice de Dilma, deve ser, se Dilma, né, chegar à eleição, é um dos cotados a assumir a presidência da Câmara, porque ocupa exatamente o lugar de Michel Temer, que é do nosso partido, já era PMDB, que eu ia perguntar. Inclusive é amigo particular de Fernando Henrique, ou de Henrique Alves, né, de Michel Temer, são muito amigos. Então, a cadeira é do PMDB, por ser o partido que mais deve também ter o maior número de deputados federal eleitos. Então, Henrique está atrás da sua postura, está havendo também a conveniência nacional e o fortalecimento do Rio Grande do Norte. Inclusive, então, isso a gente tem que respeitar. Não pode chegar e atirar pedra por atirar, até porque Henrique estava lá no palanque direto, ele se afastou mais do palanque de Vilma de Iberê, por conta dessa posição de Hugo Manso, mas ele continua com os seus aliados com a posição que ele tomou. Não, eu queria só acrescentar, você colocou que hoje o deputado Henrique Eduardo, que hoje é o deputado que está há mais tempo na Câmara Federal, ele está no seu 10º mandato, 40 anos de vida pública, todas dentro da Câmara dos Deputados. Ultrapassou o saudoso Ulisses Guimarães também. Ultrapassou o Ulisses Guimarães. Ele realmente está sendo um dos mais cotados a assumir a cadeira hoje de Michel Temer, caso Dilma venha a ser eleita. E, por outro lado, no Senado também, o nome cogitado é o de Garibaldi Alves, para vir a voltar à presidência. Ou seja, ninguém está falando de duas pessoas sem expressão. Ao contrário, são dois líderes de expressão nacional e que nos orgulha muito ser aqui do nosso estado. Tanto Henrique Eduardo como Garibaldi Filho, independentemente de partido, eu acho que o Norte Rio Grande tem que se sentir orgulhoso, porque, de fato, são dois políticos, né, e que, no Senado Nacional, tem uma grande respeitabilidade, inclusive do próprio PT a nível nacional. Hoje a grande discussão, como o Luiz Carlos colocou, é a questão se o PT, porque o PT pelo menos pretende ficar com a presidência da Câmara e ceder a presidência do Senado para o PMDB, no caso para Garibaldi. Por quê? Porque a nível de comando no país, o primeiro mandatário é o presidente. O seu sucessor imediato é o vice. E depois, na cadeia de sucessão, é o presidente da Câmara. Como o PT está na presidência, Dilma se eleger, é presidente, o vice do PMDB, o PT não quer dar a Câmara para o PMDB, porque seria, na linha de sucessão, ficaria mais um PMDBista. Então eles querem ter o PT como sendo o calço, ou seja, PT no governo, o vice-PMDB e a terceira pessoa seria do PT, o presidente da Câmara. Mas caso isso venha a ocorrer, a presidência do Senado com certeza cairá no colo do PMDB, no caso de Garibaldi Alves. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz? Tem mais alguma coisa a acrescentar com relação a todo esse imbróglio que aconteceu já no final da campanha, né, na reta de chegada? Não, acho que isso aí a gente ficou bem esclarecido. O PMDB, ele não teve a responsabilidade disso, né? Na verdade, quem jogou errado, quem provocou foi o PT, com Hugo Manso e com Fernando Lucena. E a gente, lógico, a gente tem que responder com argumentos e com respeito aos candidatos, né? E entender também a situação que o PT está passando a nível local. Mas diga-se passagem, foi só eles dois mesmo que fizeram esse tipo de comentário. Hugo, por causa do desespero, que está lá embaixo na pesquisa, né? Tentando derrubar Garibaldi. E Fernando, porque Fernando... Agora eu acho assim, eu acho que são membros do PT, né? A gente esperava uma posição, né, a nível local, pelo menos, não digo nem a nível nacional, colocando uma nota com relação a essa posição, porque se existe essa aliança nacional, a gente tem que respeitar essa aliança que veio lá numa longa conversa, numa discussão, inclusive com o próprio presidente Lula querendo o PMDB. Então é necessário a gente ter cuidado, porque, como eu disse, aqui no Rio Grande do Norte, realmente o PT caiu muito. Você vê que hoje não tem mais vereadores do PT, né?
o deputado estadual fez um e quase não fazia, foi com uma votação. E diga-se de passagem, pelo que está dando nas pesquisas aí, o Fero Mineiro não está tão tranquilo para voltar à Assembleia, não. Então quer dizer... Está numa disputa grande com Raimundo Glauco e com Zé Júlio, e talvez dê um dos dois em vez de... Então, hoje o que a gente observa aqui é que o PT ele tem que ter mais cuidado nessa postura, porque essa postura que está sendo adotada, no nosso entendimento, eles estão perdendo eleitores. E a gente não esperava essa surpresa aí desagradável que houve, mas nós respondemos na tribuna e hoje aqui tivemos também a oportunidade de colocar o nosso ponto de vista, o que a gente observou aí com essas declarações lamentáveis dos membros aí do PT. Inclusive, Luiz, você disse que o PT teve um cargo perdendo, já chegou a ter 2 mandatos aqui. Foi. Porque no momento teve Júnior Rodoviário e Fernando Lucena ao mesmo tempo nessa casa. O PT era muito importante na oposição, a gente se orgulhava, né? O PT faz um belo trabalho, né? Agora também depois chegou ao governo, né? Muitos petistas, fundadores, muita gente que tinha posição dentro do partido se afastou, né? Então isso fez com que o partido perdesse muito dos seus fundadores em função dessas mudanças aí ideológicas. Mas o que nós temos aqui que defender de postura, né? é o nosso PMDB e os nossos candidatos que estão bem aí na pesquisa e estão sendo reconhecidos pelos seus mandatos, pelo seu trabalho, não só agora, mas ao longo de sua carreira, né? Você vê que Garibaldi e Henrique, que são os nossos representantes do PMDB em Brasília, eles, por ser só 2, mas são 2 que estão ocupando lugar de destaque lá. E o PMDB... né? O PMDB, você sabe disso, de Henrique, mais de 100 deputados que hoje ele lidera. Ele é o líder da bancada. Chegou a dias ali, há anos atrás, que tinha 3 líderes num dia só. Então é importante perceber como o Henrique está bem articulado. Então eu acho que o nosso PMDB, por só ter 2, estão lá muito bem representados, e não só agora, nesse momento. Nesses 40 anos de vida pública aí, né, que apareceram aí, Henrique e Garibaldi, com todas aquelas dificuldades naquela época, que houve, né, a ditadura, que houve tudo, eles procuraram ter credibilidade, né, procuraram ter o respeito da população e, dessa forma, estão sendo reconhecidos a cada mandato, né, estão sendo cada vez mais votados, tendo mais votos, cada eleição aumenta o número de votos, então é sinal que eles estão a cada tempo mais maduros e se fortalecendo os seus mandatos.